Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos nos sentar. Uma boa noite a todos. Então, estamos vivendo nesses dias algo que está profundamente marcado no nosso imaginário, porque desde que éramos crianças, nós, ao vir ao nosso encontro a palavra carnaval, vem muitas coisas, desde desfiles, de escola de samba, trio elétrico na Bahia, blocos, vem as cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Carnaval do Recife, por aí vai. Então são realidades que nós conhecemos desde a nossa infância. E também é um tempo muito caracterizado pelos excessos, né? Então as pessoas bebem mais, sexo desregrado, até incentivado pelas mídias, pela TV e tantas outras realidades. Nesse tempo também aumenta as ocorrências policiais e também as ocorrências, por exemplo, do SAMU, Corpo de Bombeiros. Infelizmente, muitas pessoas se excedem muito e acabam cometendo, se não crimes, acabam desvaiando para coisas muito ruins. Mas o carnaval é algo que é muito antigo, ainda é mais antigo do que os nossos tempos. Os historiadores, eles têm dificuldade de chegar num acordo, assim, qual foi a data, o local exato onde se iniciou o carnaval. O fato, a certeza é que em muitas civilizações, em diversas partes do mundo, antes do cristianismo, tinham festividades que aconteciam mais ou menos nessa época, mais ou menos com os mesmos objetivos. E em cada lugar tinha um nome, não era carnaval, tinham outros nomes, né? Agora, o que tinha em comum em todas elas era a comemoração do fim do inverno, porque nós estamos no hemisfério sul, né? Abaixo da linha do Equador. Acima da linha do Equador, no hemisfério norte, o inverno mais forte, digamos assim, começa ali por volta de novembro e vai até fevereiro. Por isso, quando nós encontramos realidades do Natal, né, Papai Noel, outras coisas, sempre bem relacionadas à neve, a roupas de frio, né? Porque nesse período do ano, no hemisfério norte, é muito frio. E vai assim, estendendo-se até meados de fevereiro. Então essas civilizações, elas comemoravam algumas festividades para comemorar o fim do inverno, ou também tinham uma realidade cultica, no sentido que muitos pensavam que eram espíritos que impediam, por exemplo, que o sol chegasse, que as plantas se desenvolvessem, que a agricultura se desenvolvesse. E esses espíritos precisavam ser expulsos, né? E eram expulsos por essas festas. Por exemplo, lá no Império Romano, eles tinham duas festas.
a Saturnália e a Bacanália, lá em Roma. A Saturnália era algo mais festivo, mas a Bacanália tinha mais um rito. Tem aquela uma palavra que nós conhecemos, que é bacanal. Qual que é a origem disso? É porque tinha um deus Baco, um deus romano chamado Baco. O Baco era o deus do vinho, o deus também da agricultura, o deus da fertilidade e o deus da folia. Então, para, entre aspas, agradar essa divindade, para expulsar o inverno, então, se bebia mais, se dava aos excessos sexuais, fazia mais festas, né, e exagerava. Então, essas festas tinham essa realidade. Com o surgimento do cristianismo, como muitas outras festas, a igreja foi, né, purificando, foi cristificando essas festas, aproveitando que as pessoas tinham já um vínculo, mas dando um sentido cristão. Como em muitos lugares, algumas igrejas particulares, né, já existia um tempo de preparação para a Páscoa. Então, 6 semanas antes da Páscoa, as pessoas já começavam a se preparar. E a igreja cristianizou o carnaval, colocando essa ênfase. É um tempo em que nós preparamos para a quaresma que está para se iniciar. Carnaval. Muitos historiadores também dizem que esse nome é o quê? Carne vale. Adeus a carne. Se despedir da carne. Porque havia a tradição de não se comer carne durante a quaresma. E por que é essa tradição de não comer carne? Vou aproveitar que eu vou citar essa realidade para que nós falemos um pouco sobre a lei da igreja nesse sentido. Algumas dúvidas, padre. Carne, é só carne vermelha, né? Aí pode comer frango. Não. A única carne liberada é fruto do mar. Porque a carne, no nosso sentido científico, é uma coisa. Agora, para a lei da igreja tem um outro sentido. Então, carne é tudo aquilo que não for fruto do mar. Por quê? Principalmente a carne vermelha, ela demora mais a digestão. Por exemplo, eu particularmente, eu gosto muito de comida japonesa. A gente come os peixes ali, está saciado. Passa um pouco de tempo, já está com fome de novo. Ao contrário, se nós formos no churrasco, a gente come bastante, aí depois vai dormir, nossa, eu estou pesado, aí no outro dia tem que tomar um remédio para aliviar o estômago, porque a digestão é mais lenta, é mais demorada. Pela lei da igreja, nós temos 2 dias, né, pela lei, que são dias de jejum, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Só que jejum é uma coisa, abstinência de carne é outra. Abstinência de carne. Olha, como Cristo nosso Salvador morreu numa sexta-feira, a igreja estabeleceu todas as sextas-feiras do ano e também a quarta-feira de cinzas como dias obrigatórios de penitência. O preceito geral da igreja obriga a abster-se de carne todas as sextas-feiras do ano. Mas o Papa Paulo VI, na Constituição, deu às conferências episcopais dos diversos países a faculdade de trocar a abstinência de carne por outras práticas de penitência cristã, como a oração, a esmola, outras mortificações e etc. Então, nós temos a lei da igreja. A lei da igreja diz que todas as sextas-feiras do ano são dias de penitência, a não ser que sejam solenidades. Mas o Papa Paulo VI concedeu a licença para que as
conferências episcopais, no nosso caso a CNBB, pudesse comutar por outra penitência. Mas, como que vive isso? Se eu não faço a abstinência de carne nas sextas-feiras, eu devo fazer as outras práticas. Oração, ou a esmola, ou outra penitência. Eu não posso ficar sem fazer nada, senão isso configura um pecado, já que é uma obrigação. Agora, eu posso manter também a abstinência de carne nas sextas-feiras. De acordo com essa faculdade, os bispos do Brasil determinaram que nas sextas-feiras do ano, mesmo na quaresma, incluídas a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, a abstinência de carne pode ser substituída à escolha de cada um por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade, isto é, por algumas orações. Para quem optar pelo cumprimento da obrigação do jejum e da abstinência nesses dias, basta que tome somente uma refeição completa, e até 2 outras, desde que juntas não formem uma refeição completa. Além disso, nenhuma dessas refeições deverá incluir carne. Então, a abstinência, né, é se abster de algo, no caso, se abster da carne nas sextas-feiras. O jejum é que num dia nós só podemos ter, daquelas refeições que comumente nós fazemos, uma refeição completa, como nós fazemos todos os dias. E as outras 2, que juntas não formem uma. Então, tem que diminuir. Assim nós cumprimos a lei do jejum, que é a quarta-feira cinzas agora, que nós vamos viver. Já temos que ir pensando nessa circunstância, que na quarta-feira, como que nós vamos fazer? A lei geral é abstinência de carne e jejum. São 2 coisas. Então, eu não vou comer carne, aquela carne que o padre disse, né, liberada dos frutos do mar, e as outras 2 refeições que não dê uma. Os doentes que precisam de alimento, os que se ocupam em trabalhos pesados, ou os que comem o que podem, ou quando podem, aqueles que são muito pobres, estão dispensados das leis de jejum e abstinência. Por exemplo, eles têm um trabalhador que é um estivador, por exemplo, em Porto, tem que carregar sacos todos os dias, peso, muito peso. Ele não vai conseguir trabalhar sem o seu alimento. Ou, coitado, umas pessoas, os irmãos moradores de rua que não têm alimento. Aí ele vai, não, aquele dia que ele ganha algo, eu não posso, estou de jejum. Eles estão dispensados, né? Pela clareza da situação deles. Aqueles para quem jejuar ou abster-se de carne possa constituir um problema sério, podem obter a dispensa do seu pároco. A lei da abstinência obriga os que tenham completado 14 anos e dura toda a vida. A obrigação de jejuar começa quando se fazem 18 anos e termina quando se completa 60. Então, repetindo, a lei da abstinência. Se abster-se de carne nas sextas-feiras e nos outros dias pedidos para a igreja. A partir dos 14 anos é obrigatório. E vai até morrer. A obrigação de jejuar a partir dos 18 e vai até os 60. Aí fica a critério de cada pessoa. Nessas idades, menor de 18. E, claro, acho que principalmente os menores de 18 podem ser incentivados. Muito bem incentivados, acho que instruídos nesse sentido. Aqueles que passaram dos 60, acho que também podem, mas aí fica a critério, né? Às vezes tem alguns problemas de saúde, então fica a critério da pessoa que se conhece mais. Bem, voltando para o tema de como viver bem esse tempo, então nós falamos do carnaval, né? Então que a igreja purificou a festa pagã que havia em diversos lugares,
e a igreja trabalhou nessa purificação. Carnevale, a despedida da carne, e nós entraremos no tempo da quaresma, né? A quaresma é um kairos. O que é o kairos? Porque em grego haviam duas palavras para tratar do tempo: o kairos, que é um tempo da graça, e o cronos, que é o tempo, que cronômetro, né? Relógio, 1, 2, 3 horas. Nós podemos ver bem a diferença disso, como por exemplo, nós nos aproximamos de uma árvore frutífera, uma manga. Aí nós nos aproximamos de uma mangueira, aí vemos que está cheio de florzinha lá. Nossa, está chegando o tempo de manga. Aí vai se aproximando, vai crescendo os frutos. Aí nós vamos lá e vamos vendo que a casca da manga está ficando vermelhinha. Isso agora é tempo de manga. Nós entendemos que não é um tempo de relógio, é um tempo específico, né? E assim também é a quaresma, né? É um tempo sagrado. O mundo não está nem aí para esses dias. Se a gente ligar a TV, o mundo está uma verdadeira devassidão. As pessoas estão fazendo de tudo, e principalmente de tudo aquilo que não presta. Então, pouco se importando para que aquilo que é sagrado, religioso. Mas para nós, católicos, nós precisamos viver esse tempo como católico de fato. E esse tempo é para nos unir ao mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não é outra coisa. Já entrou em nós, né? Parece que, como que um vírus, vai chegando esse tempo, parece que é obrigatório que nós temos que sair, que nós temos que estar em alguma festa, senão a gente não está vivendo. Na verdade, isso é uma contaminação mundana, né? Claro, se você quer conviver em família e tal, mas nós não podemos invejar o pecado. Isso não podemos fazer de forma alguma. Pelo pecado original nós estamos marcados, né? Claro, fomos salvos pelo batismo, mas ficou aquela reminiscência, né? O pecado original como que uma inclinação. Então nós conhecemos e sabemos que tem algo que precisa morrer em nós. Tem algo que nós precisamos matar. Essa é a dinâmica. Matamos algo para que outra realidade viva. Por isso que nós temos 3 obras quaresmais que nos foram dadas pelo próprio Deus. Se nós pegarmos a sequência do Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, mais precisamente no capítulo 6, diz assim: cuidado para não praticardes a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Por isso, quando deres esmola, uma prática quaresmal. Depois, versículo 5: quando orardes, não seja como os hipócritas. Oração. Versículo 16: quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste. Nosso Senhor falando aqui no Evangelho de São Mateus. E nós também podemos ver essa realidade quando o nosso Senhor é tentado por Satanás no deserto. Realidade essa que está no início do Evangelho de São Marcos. Logo depois, o Espírito o impeliu para o deserto. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Esse é o início do Evangelho de São Marcos. Ainda no início agora do Evangelho de São Mateus,
capítulo 4. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jejum. Como combater essa realidade imposta por Satanás? Jesus respondeu: Está escrito: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Com efeito está escrito: os seus anjos, ele dará ordem a teu respeito, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: tudo isso eu te darei, se te prostrares para me adorar. Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Ao ser tentado, para que nosso Senhor tentasse o Pai, oração, sobre ter todos os reinos da terra, se desapegar à esmola. Então essas práticas quaresmais são as mesmas pelas quais nosso Senhor, além de recomendar, as viveu no combate contra o demônio. E é isso que a igreja quer que nós vivamos nestes 40 dias. Para ilustrar mais, há uma passagem importante também na primeira carta de São João, capítulo 2. E diz assim, versículo 16: porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos que brigar muito conosco mesmos, fazer uma violência contra nós, porque geralmente o católico está no meio, entre o pecador e o santo, há um mundano no meio, às vezes o medíocre, o que se contenta. É aquela frase que para nós não pode ser o rema da nossa vida, que é: mas eu não mato, não roubo, então está tudo bem. Não, isso é uma obrigação. Eu não mato, não roubo, mas eu tenho que amar profundamente, né? Para pegar essas palavras de São João, o desejo da carne, a carne, nesse contexto de São João, não é a carne mesmo, mas a alma. Peraí, padre, é carne ou é alma? Nesse sentido, é a alma dominada pelos instintos do corpo. Como os animais, qualquer animal tem o seu instinto, que foge da dor e busca o prazer. O animal é isso. Então, quem vive assim, se o ser humano vive assim, dessa forma animalesca, ele nunca vai amar. Tenho repetido isso muitas vezes nas homilias.
Quem é dominado por essa regra do foge da dor e busca o prazer, ele não vai amar. Porque só quando nós abraçamos algo doloroso pelo bem do outro é que nós amamos. Então, essa dinâmica do amor é o que nós queremos mortificar, por exemplo, como o jejum. O jejum é para nos ajudar nessa dinâmica, para que morra em nós esse homem que só quer o prazer, esse homem, essa mulher que só quer o prazer, para que nós saibamos amar, crescer no amor. Não é assim. Muitos têm uma visão, né? Por exemplo, eu vou fazer um jejum para conseguir algo assim, como que se Deus se dobrasse aos nossos quereres, né? Não é assim. Deus é Deus. Somos nós que temos que nos dobrar. Mas o primeiro ato de reconhecimento deve ser: eu tenho algo, eu tenho realidades na minha vida que não estão bem ordenadas ainda. Né? Eu não quero ser uma alma dominada pela carne. Pelo contrário, né? Eu sempre digo para, por exemplo, quando eu vou falar com alguns jovens, né? Algumas faculdades da nossa alma, né? A inteligência, a vontade, a imaginação, são mal preparadas. Por exemplo, para a maioria de nós, a nossa vontade é fraca e a nossa imaginação é muito forte. Como se dá isso? Se dá, por exemplo, no dizer de Santa Teresa d'Ávila, a imaginação é a louca da casa. Quando a imaginação começa, é difícil colocar um freio. Quem tem uma vontade fraca e está naquela luta interna entre a sua vontade e a imaginação, é um rapazinho magrelo no colégio. E a imaginação é um rapaz bem mais alto que ele, fortão, pesado. Aí na hora da briga entre a vontade e a imaginação, aí a vontade toma uma surra. E aí a imaginação ganha, aí faz a festa. Então, a mortificação também tem o intuito de fortalecer a nossa vontade, para que a nossa vontade, né, possa dominar esses instintos, né, com a graça de Deus. Né? A segunda realidade que São João comenta é a concupiscência dos olhos. Isso é algo do ser humano, não é algo dos animais. Por quê? Nenhum animal vai para o shopping, dá 10 voltas nos corredores, depois dá mais 10 e vai embora sem comprar nada. Nenhum animal consegue ficar horas e horas passando o feed do Facebook, do Instagram, horas e horas. Ou está na frente da TV e mudando de série, de canal, e no final não assistir nada do começo ao fim. Ou a necessidade de sempre mandar uma mensagem: ficou sabendo? Está sabendo da novidade, né? Isso é próprio nosso, né? E também os marqueteiros que vendem muitas coisas, eles sabem que de tanto ver uma coisa, a pessoa acaba querendo possuir aquela coisa. Algum tempo atrás eu tinha visto um teste em que umas pessoas eram submetidas a algumas imagens que eram passadas muito rápido, assim. E um grupo grande de pessoas, mas em períodos programados aparecia uma certa imagem. Depois fizeram os testes: qual imagem você se lembra? E era justamente aquela que o autor do teste queria que as pessoas gravassem na memória. Assim também os marqueteiros sabem fazer nas vendas, por exemplo. Por exemplo, pode reparar, quando os senhores e as senhoras forem ao shopping, forem numa loja de perfumes, perto do perfume masculino, sempre vai ter uma mulher quase nua, uma foto de biquíni, uma mulher bem sensual, para que quando o homem for ver os perfumes, ele vê aquela imagem, como que dá um start no instinto de caça,
que vai ser remetido no instituto de compra, para ele comprar aquilo. Algumas lojas têm um cheiro específico. Tudo isso, e algumas outras ainda fazem a programação neurolinguística, tudo para nos levar a adquirir aquela compra. Muito mais ainda aqueles que já descobriram, por exemplo, as mídias sociais. Então, a concupiscência dos olhos, né? Que nós vamos combater pela esmola. E na Quaresma a gente vai experimentar um espírito de pobreza, mas pobreza evangélica, pobreza cristã, que é não colocar a sua alegria e o fundamento da sua vida nas coisas materiais, mas principalmente não, mas nas coisas espirituais, e saber que nós não precisamos de tudo aquilo que nós vemos para sermos felizes, né? Sermos consumistas vorazes, sermos dominados por todo esse grande turbilhão de realidades que nos impulsionam a render-nos à concupiscência dos olhos. Então, por isso, nesse tempo, o exercício da esmola. Pobreza, às vezes, uma comunidade que eu morava, a gente tinha, de tempos em tempos, como que algo para estimular essa virtude, a gente fazia algum despojamento. De tempos em tempos, assim, algo que eu gosto muito, mas eu sei que aquela pessoa precisa. Aí na nossa comunidade a gente dava, olha, eu queria te despojar disso aqui. Sentimento de pobreza. Por fim, São João fala da ostentação da riqueza. Em outras traduções, talvez melhores, é a soberba da vida. Por quê? Outra realidade que é muito presente em nós, os seres humanos desse século, é que nós somos pelagianos, muitas vezes sem saber, ou semi-pelagianos. O que é isso? Houve um padre, muitos anos atrás, no cristianismo, Pelágio é o nome dele, Pelagio. E o Pelágio dizia que nós daríamos conta de sermos santos, que nós daríamos conta de alcançar aquilo que Deus pensou e sonhou para nós, pelas nossas próprias forças. Mas isso é uma heresia. Nós contamos com a graça de Deus. Quem combateu muito Pelágio foi Santo Agostinho. Por isso que ele é conhecido como o doutor da graça. Porque Santo Agostinho via, não, peraí, toda a minha vida, por tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu fiz, não pode ser que foi só obra minha, não. Foi Deus que agiu. Se não fosse a graça de Deus, então nós temos que nos dar conta disso, né? Então, matar em nós essa soberba, esse sereis como deuses, que sempre ressoa no nosso inconsciente. Sereis como Deus. Você dá conta, você consegue. Sabe um método que o demônio utiliza para desanimarmos? É colocar isso. Você consegue, vai lá. Você dá conta, consegue. Aí a pessoa cai, porque ela não contou com a graça. Aí o demônio, que é o acusador por excelência, está vendo? Você não presta, você nunca vai conseguir. Por isso, esse tempo também, nós temos que buscar a humildade, matar em nós essa soberba da vida, e buscar a orientação que eu dou, seria os sacramentos, principalmente para aqueles que podem comungar diariamente, participar da missa diariamente. Para isso é necessário estar em estado de graça, confissão. E não basta comungar, tem que comungar bem. Nós temos que parar, nós temos que estar com Cristo. Voltando um pouco na concupiscência dos olhos, né, nós temos que combater pela oração. Nós temos que ter momentos do dia em que nós paramos tudo, em que nós conversamos com Deus. E oração não é jogar palavras, é um diálogo. E diálogo não se faz somente por uma parte. É necessário falar
e é necessário escutar. Por isso, é mais do que necessário nós reservarmos um momento do dia para a oração. Assim, não vamos ceder às concupiscências dos olhos. E para a soberba da vida, ir até os sacramentos, comungar bem, parar. Por isso também tenho repetido, para isso é muito importante nos prepararmos antes da missa e agradecer depois da missa. Infelizmente, por diversos motivos, entrou uma mentalidade muito errada acerca da Santa Missa, como um momento de descontração, de encontro, de festa. Então as pessoas chegam agitadas, e conversam, e faz de tudo. Aí acabou a missa, mais conversa, tudo, e Deus fica em segundo plano, porque o ser humano fica como sendo o centro. Como eu disse na minha paróquia de origem, em que algumas senhoras brigaram com o padre, porque ele pediu silêncio, algumas pessoas estavam rezando depois da missa, e elas brigaram e falaram: a gente tem que exigir que se construa uma capela do Santíssimo aqui, para que a gente possa conversar dentro da igreja. Está roubando toda a finalidade da coisa, Vocês podem rezar, melhor dizendo, conversar em casa, num parque, no shopping, mas aqui, esse lugar consagrado tem uma outra orientação. Por isso que é importante nós nos prepararmos bem, virmos à missa. Para concluir, acho que vale a pena explicar um pouco o que é a missa de fato. A missa é um sacrifício. E a gente tem uma concepção errada da palavra sacrifício. Nós pensamos, sacrifício é aquilo, algo difícil, algo que dói. Mas a palavra sacre facere, fazer sagrado. Como que nós vamos fazer esse sacre facere? Assim, aqui tem muitos pais e mães. E todos nós aqui também somos filhos de alguém. São 4 finalidades de um sacrifício. A primeira finalidade do sacrifício. Imagine, um pai, uma mãe, mas a criança. Nós temos que reconhecer, nós filhos, o nosso pai é o nosso superior. É por conta deles que nós recebemos o dom da vida. Ele é o nosso superior. Nós temos que ter muito claro isso. Não podemos deixar que a soberba tome conta do nosso coração. Perante Deus, isso mais ainda. Então, o primeiro fim do sacrifício é a adoração. Eu adoro a Deus. Então, quando celebra-se a missa, o primeiro fim da missa, o sacrifício da missa é a adoração. Como o filho reconhece que seus pais são superiores e merecem todo o respeito. E isso com Deus, um grau que não pode ser medido. O segundo grau do sacrifício, ou melhor dizendo, fim, é Eucaristia, ação de graças, agradecer. Como um filho, ele deve saber que ele tem muito para agradecer. Além do dom da vida, a casa onde ele mora, todo o cuidado que ele recebe dos pais. E nós temos muito a agradecer a Deus. O terceiro fim do sacrifício é a petição. Todos nós temos que pedir. Um filho para com seus pais: papai, mamãe, estou com fome. A criança de colo, o ser humano, é o animal que precisa mais tempo ficar com os pais. Mamãe, estou com fome. Mamãe, estou doente. Mamãe, isso. Papai, aquilo. Eu preciso pedir. Então, perante Deus também, a missa tem um fim de pedir, petição. E o quarto fim da missa, quarto fim do sacrifício, do fazer sagrado, é o satisfatório, o pedir perdão. Mamãe, papai, eu quebrei o vaso. Mamãe, papai, eu fiz coisa errada. Eu preciso pedir perdão. E nós, filhos de Deus, também, Senhor, perdão. Por isso que a missa inicia-se com um ato penitencial.
para nós pedirmos perdão a Deus das nossas faltas, desobediências, infidelidades. Mas, imaginem que um casal tem 10 filhos, e chega o dia do papai e da mamãe. Os 10 filhos não vão poder dar um presentinho para a mamãe, por exemplo. Então os outros 9 escolhem aquele filho caçulinha, o mais querido, e fala: olha, em nome de todos os irmãos, nós queremos dar esse presente para agradecer, para honrar, adorar, para honrar, para agradecer, para pedir que o Senhor e a Senhora continue zelando por nós, e também para pedir perdão por todas as desobediências desse ano. Quem é essa pessoa que entrega? É o padre. Em nome de todos os filhos, oferece o sacrifício a Deus. Então, por isso que, com essa mentalidade, nós chegamos na missa. Nossa, aqui vai ter um culto, um sacrifício. Então, a palavra tem essa profundidade profunda. E depois que tudo isso foi oferecido ao nosso Pai Deus, nós agradecemos. Então, acabando a missa, nós nos colocamos em ação de graças, em silêncio. A oração se faz com silêncio. O mundo é muito barulhento. Por isso que também eu escolhi esses momentos mais simples, para que preservemos o silêncio e a naturalidade. Por quê? Olha a primeira leitura do domingo. Naamã estava contaminado pela lei, problemas de pele. Aí ele chega, alguém orienta ele, né? Você tem que ir até o profeta. Aí ele atravessa, ele viaja, vai longe. Aí ele está imaginando que o profeta vai mandar ele fazer coisas extraordinárias. Aí antes dele chegar, o profeta manda alguém, manda dizer que ele se banhe no rio 7 vezes. Aí Naamã falou: não, eu vim até aqui para ser humilhado por esse profeta. E começa a virar as costas e ir embora. Por sorte, o funcionário dele falou: não, se o profeta tivesse mandado fazer algo muito grande, o Senhor tinha feito, né? A gente já viajou até aqui, que custa se banhar no rio? Aí ele vai lá, se banha e fica curado. Então, no ordinário da nossa vida que Deus age, por isso que é necessário nós não sermos soberbos também, esperar coisas extraordinárias. Deus age no ordinário. Essas leituras, como a de Naamã, é Deus falando para nós, pensou em nós para isso, né? Então, para terminarmos, o padre falou dessas 3 realidades: esmola, oração e jejum, que combatem o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de riqueza. Hoje, se não o fizermos, é bom fazer as nossas listas de penitências. As penitências que nós vamos oferecer a Deus nesta quaresma. Principalmente para que Deus olhe para essas realidades, para que nós matemos essas realidades em nós, para que nasça algo divino. Nós matamos essa realidade carnal para nascer algo divino, como Deus sonhou para nós. Que Deus nos dê essa graça, que nós possamos viver bem. Como eu sempre digo, esse tempo é um tempo de graça, é um kairos. Tem graças específicas da quaresma que só são dadas neste tempo, e por isso nós não podemos deixar que elas passem sem que deixem seus frutos em nós. Por isso é uma grande responsabilidade que nós temos para com a nossa alma, para com a graça com que Deus está nos dando, viver bem esse tempo. Viver bem, desde o primeiro dia, desde hoje. E nessa missa que o padre demonstrou qual que é os fins da missa, os 4 fins da missa. Um dos fins de hoje é o de pedir perdão, principalmente pelos pecados. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue por cada ser humano. O contrário do ódio, muitas vezes, melhor dizendo, o contrário do amor, muitas vezes não é o ódio.
É a indiferença ou é o uso? O mundo está indiferente a Deus. O mundo se esqueceu. E o mundo continua flagelando nosso Senhor. Já aconteceram algumas blasfêmias contra a nossa santa religião nesse carnaval. Então, quando o padre estiver oferecendo um sacrifício, pronunciando as palavras, porque na última ceia, Jesus chamou 12 amigos, e ele se fechou com eles. Nem Nossa Senhora estava lá. Depois ele tomou o pão e o vinho, e disse: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, fazei isto em memória de mim. Fazei. Ele deu uma ordem, uma ordenação. Todas as vezes que Deus pede algo, Ele dá a graça para realizar. É assim na nossa vida. E é assim foi com os apóstolos. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Então Ele deu a graça para que isso aconteça. Então, quando o padre estiver consagrando, tomai todos, está pedindo perdão a Deus e ao Sagrado Coração de Jesus por tantos pecados que estão sendo cometidos por filhos e filhas de Deus, por pessoas que infelizmente também não conheceram ainda o amor de Deus, mas que por eles são amados. Deus os ama e quer os salvar. E como eles estão se perdendo, isso fere o coração de Deus. E na Santa Missa nós pedimos perdão por eles e também por nós, por todos os nossos pecados. Que Deus assim nos ajude pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.